Já falei sobre empregadores problemáticos em outros vídeos, mas e se você for o problema? Neste vídeo abordarei sinais de que você pode ser um candidato de bandeira vermelha. Agora, claro que existem sinais definitivos de que um empregador pode ser problemático, aos quais você deve prestar atenção ao entrevistar para um novo emprego, mas também vale olhar o outro lado da moeda. Se estamos constatando que estamos sendo rejeitados consistentemente, há algo que estamos fazendo ou nos retratando que está deixando os empregadores em dúvida. É isso que queremos ajustar para conseguirmos nosso próximo emprego com convicção e autoridade. Então, vale a pena deixar o ego de lado e observar alguns possíveis sinais de alerta que vejo nos empregadores quando entrevistamos candidatos que sentimos que podem não valer o risco. Antes de prosseguirmos, se estiver interessado em mais conteúdo sobre busca de emprego e carreira de um recrutador corporativo, inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para não perder conteúdos futuros. Entrevistei dezenas de milhares de pessoas e falei com inúmeros gerentes de contratação em minha carreira. E a seguinte lista vai ser as coisas mais comuns que eu vejo quando um funcionário é considerado um sinal de alerta. Demonstrar um desses pontos não significa que você é automaticamente um candidato problemático. Geralmente, quando uma pessoa problemática é entrevistada, ela demonstra várias dessas características simultaneamente. Então leve isso com um pouco de cautela. E a primeira vez que o candidato problemático geralmente mostra sua face é no início do processo de entrevista. Isso acontece se você chega atrasado ou, pior ainda, se chega despreparado ou até vi pessoas remarcando de última hora. Lembre-se que as primeiras impressões que você causa são realmente importantes. Se você chegar à entrevista 15 minutos atrasado devido ao trânsito intenso ou dificuldade para encontrar estacionamento e chegar ao prédio, o entrevistador presumirá que você não administra seu tempo de maneira eficaz. Agora você precisa correr atrás do prejuízo pelo resto da entrevista, pois o entrevistador já tem uma má primeira impressão sua. O mesmo vale para a falta de preparação. Já liguei para mais de uma pessoa no horário combinado e claramente os peguei de surpresa. Lembro-me de uma vez que liguei para alguém. Ela que ainda dormia, ao acordar disse, "Oh meu Deus." Então, e eles começam a entrevista sem nem mesmo saber com quem estão falando. Claramente não foi uma boa primeira impressão, e honestamente não foi surpresa que eles se saíram tão mal que não passaram para a próxima rodada. Estar no horário e preparado é algo que você pode controlar, portanto, não há desculpa para isso. Você pode ser um candidato problemático se for difícil em todas as etapas da entrevista. Por exemplo, quando o recrutador liga para você, você não retorna as ligações rapidamente. E quando você retorna a ligação, é muito difícil marcar um horário na agenda deles, porque sua disponibilidade é muito escassa e é uma luta para marcar uma entrevista com você. Ou quando você é vago durante o processo de entrevista sobre seu compromisso de seguir em frente, se disponibilizar para as próximas rodadas e participar das entrevistas. Ou quando perguntam sobre suas expectativas salariais e você meio que adia a questão. Infelizmente, esses sinais indicam que você pode ser um candidato difícil de lidar e pode não valer a pena o tempo deles. Agora, reconheço que existem pessoas por aí que gostam de manter as cartas próximas ao peito, em particular com coisas como expectativas salariais, mas não responder à pergunta na verdade te coloca em desvantagem, porque muitas vezes o recrutador apenas vai te dizer algo como, se precisar de tempo, tudo bem, quando estiver pronto para responder à pergunta, podemos retomar isso e continuar avançando no processo de entrevista, enquanto eles estão avançando com outros candidatos com os quais estão conversando ao mesmo tempo e você será deixado para trás. Existem maneiras mais eficazes de responder à pergunta sobre expectativas salariais para que você não deixe dinheiro sobre a mesa. Sugiro que você confira meus outros vídeos sobre como responder à pergunta sobre expectativa salarial, caso tenha dificuldade com isso. Meu objetivo ao procurar emprego é facilitar ao máximo para que me contratem. Portanto, não quero ser um obstáculo para eles. O próximo ponto será impopular para alguns, pois envolve a troca frequente de empregos. E isso ocorre quando o seu currículo mostra um histórico de trabalho muito esporádico e instável. Frequentemente, apresenta-se como empregos curtos ou trabalhos que não fazem muito sentido. Talvez você trabalhe em uma indústria, mude para outro tipo de trabalho totalmente diferente, permaneça lá por um tempo e depois mude novamente para outra indústria, fazendo a mesma coisa. Ou pode ser que alguém tenha muitos empregos sucessivos que são relativamente de curto prazo, todos no mesmo nível e que não fazem sentido logicamente. Em suma, você tem muitos pontos para defender no seu currículo, o que se torna bastante complexo. Mudar de emprego com frequência pode ser um meio eficaz de avançar rapidamente nas faixas salariais, mas é preciso ter cuidado, pois existe um ponto sem retorno. Fazendo isso repetidamente, você alcançará o topo de uma faixa salarial.
Se você não for cuidadoso e não conseguir estabilidade no seu currículo, isso geralmente voltará para te prejudicar muito, especialmente em um mercado de trabalho difícil. Se você for mudar de emprego com frequência, faça de forma estratégica e saiba exatamente o que está fazendo. Caso contrário, você será considerado um candidato de bandeira vermelha, algo que já vi acontecer inúmeras vezes. Outro sinal de que você é um candidato de bandeira vermelha é se sua experiência não condiz com seu currículo. E isso é muitas vezes o sintoma de alguém que fabrica seu currículo ou talvez o enfeite demais, talvez coloque muitas palavras-chave apenas para tentar fazer o telefone tocar, por assim dizer. E infelizmente, já vi mais de um candidato que foi exposto e muito publicamente em um processo de entrevista porque enfeitou demais o seu currículo. E ao chegarem na entrevista técnica com o especialista, tiveram que demonstrar sua experiência diante de um painel inteiro de pessoas. Eles fracassaram, pois a experiência não coincidia com o currículo apresentado. É que agora o empregador vai duvidar de tudo o que você disse na entrevista e de tudo o que está no seu currículo. Então, se você colocar um pequeno exagero ali, agora faz com que eles questionem tudo mais na entrevista. E você tem que se perguntar se vale a pena. Nesse sentido, outro sinal infalível de que você é um candidato de alerta vermelho é ser pego em uma mentira. Já vi isso acontecer quando um candidato mentiu sobre sua experiência com uma tecnologia específica e acabou sendo exposto durante a entrevista, revelando que na verdade não tinha essa experiência. Agora estão com o rabo entre as pernas ou mentiram sobre o motivo de terem deixado o último emprego. Se foi uma demissão, eu entendo que ninguém quer admitir que foi demitido do trabalho. Mas mentir sobre isso não é o certo a se fazer. Uma forma melhor de lidar com isso é assumir o ocorrido e aplicar o aprendizado resultante. Outro sinal de alerta que indica a um empregador que você pode ser um candidato problemático é se você passa muito tempo criticando sua empresa, chefe ou colegas anteriores. Mesmo sendo verdade, os empregadores entenderão que você é alguém difícil de trabalhar ou que não assume responsabilidade pelas situações. E se você é alguém que atraiu um emprego ruim atrás de outro, ou um chefe ruim atrás de outro, eles podem até começar a julgar sua capacidade de tomada de decisão. De certa forma, você pode querer jogar o jogo e dar uma visão positiva sobre isso. Apenas certifique-se de não estar mentindo no processo. Outro sinal de que você pode ser um candidato de alerta vermelho é se você está ficando um pouco confortável demais para a situação. Já tive mais de um candidato vindo para uma entrevista ficando confortável demais, me chamando de chefe e irmão, levantando os pés na mesa usando linguagem colorida e contando piadas de mau gosto. Isso me diz que você não tem profissionalismo e pouco respeito pelo processo de entrevista. Este sinal de alerta certamente o eliminará do processo de entrevista. E é quando você trata as pessoas envolvidas no processo com quem você não está entrevistando de maneira ruim. E isso pode ser a pessoa na recepção quando você entra no prédio e faz seu check-in. Ou poderia ser quem está te guiando pelas instalações. Ou, muito comumente, será o coordenador de recrutamento com quem você está trabalhando para agendar. Porque se você for agressivo, depreciativo, difícil, todas essas coisas para essas pessoas, isso será relatado de volta para as equipes de contratação. E com certeza, eu já excluí certos candidatos do processo que trataram meus coordenadores de recrutamento muito mal. Tive um candidato para uma posição sênior que menosprezou minha coordenadora de recrutamento quando ela tentava agendar suas viagens para uma grande entrevista. E quando eu reportei isso à equipe de contratação, eles optaram por remover ele do processo, porque eles disseram que se ele tratava as pessoas assim antes da entrevista, só podemos imaginar como ele seria se viesse a bordo como um líder sênior. A moral da história é garantir que qualquer pessoa com quem você interaja, desde o início do contato com a empresa até a contratação, seja tratada com o maior respeito, presumindo que são tomadores de decisão. As equipes de contratação costumam perguntar às pessoas que deram o tour pela empresa sobre suas impressões do candidato. E se eles reportarem algo negativo, isso pode afetar suas chances como candidato. A próxima vez que você for um candidato de bandeira vermelha é se suas expectativas salariais forem irreais para o mercado, tipo de trabalho e, mais importante, para as habilidades e conhecimentos que você realmente traz para a mesa. E isso é frequentemente o caso quando alguém está tentando pegar um peixe grande e eles lançam uma expectativa salarial que é 20 ou 30, talvez até 40% mais do que a concorrência, e simplesmente não se alinha. Estamos todos intrigados, perguntando se isso é sério, pois suas expectativas salariais estão muito fora do comum.
Eu recomendo fazer uma boa pesquisa salarial e autorreflexão para identificar quais habilidades únicas e diferenciadas você traz para a mesa, especialmente se estiver pedindo um salário alto. O mesmo vale para negociações salariais. Se você joga um número muito alto quando a oferta é apresentada porque você acha que pegou um vivo, o que provavelmente vai acontecer é desanimar as equipes de contratação. Isso é especialmente verdadeiro se o seu número for 30% a 40% maior do que o informado ao recrutador no início da entrevista. Porque isso vai parecer que você está tentando confundir e trocar, e o empregador provavelmente sentirá que você apenas desperdiçou o tempo de todos. Frequentemente, eles nem negociam com você, podendo simplesmente retirar a oferta por completo. Lembre-se, a negociação de oferta não começa quando a oferta é apresentada, mas sim quando você conhece o recrutador. Portanto, tenha uma estratégia. A última bandeira vermelha que queria compartilhar hoje é se você nunca assume a responsabilidade. Isso ocorre com frequência nas entrevistas quando fazem perguntas comportamentais e suas respostas nunca assumem a responsabilidade quando as coisas dão errado. E sempre é culpa de outra pessoa e você nunca aplica nenhum aprendizado a isso. Existem diversas formas de conduzir entrevistas comportamentais. Se precisar de mais ajuda, confira minha playlist sobre entrevistas. Geralmente, os empregadores querem saber que você assume a responsabilidade quando as coisas dão errado e aplica o aprendizado à situação. Então, você não quer ser percebido como alguém que nunca aprende com os erros ou, mais importante, nunca comete erros. Em resumo, esses são os principais sinais de alerta que os empregadores relatam sobre os candidatos entrevistados. E geralmente são esses os motivos que levam à rejeição das pessoas. Se você está cometendo esses erros em entrevistas, pode ser hora de reavaliar sua abordagem e aplicar mais estratégia. Confira minhas playlists para entrevistas e estratégias de currículo se precisar de mais ajuda nessa área. Se você precisar de uma ajuda mais profunda, isso é algo em que me especializo. Tenho um site, lifeafterlayoff.com, repleto de dicas e truques de uma perspectiva interna. Compartilho meus conhecimentos mais profundos e íntimos através de cursos de treinamento. O primeiro se chama Resume Rocket Fuel, que é projetado para ensinar você a escrever um currículo que é preciso, mas também reflete o trabalho e dá a você a maior probabilidade de conseguir uma primeira entrevista. E uma vez que você entra no processo de entrevista, cabe a você se promover efetivamente em cada etapa. E olha, pode ser um pouco desafiador, mas o Ultimate Job Seeker Bootcamp é projetado para detalhar cada etapa do processo de entrevista e dar a você dicas, ferramentas e metodologias para que você possa se sair bem. Ao chegar à oferta, negocia de forma eficaz para não perdê-la, mas também certificando-se de não deixar dinheiro na mesa. Se você precisa de mais ajuda com sua estratégia de entrevista e busca de emprego, confira o Ultimate Job Seeker Bootcamp. É isso por hoje. Gosto de equilibrar o yin e o yang, não sempre culpando o empregador deles. Certamente, há ações que podemos tomar para nos aprimorar como candidatos a emprego. Esse é o objetivo deste vídeo. De qualquer forma, espero que você tenha achado útil. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.